Vamos lá, gente. 10h32, para a gente não delongar muito e não atrasar o almoço de vocês, vamos começar a falar um pouquinho do qual que é o propósito dessa live, né? Bem, para quem não me conhece, tem gente aí que não me conhece, meu nome é Carolina Baeta, eu sou casada com o Anderson Gonçalves, Andes Gonçalves, sou cristã batista e eu sou mestranda em apologética cristã pela Universidade Liberty University, mas antes de fazer esse mestrado, eu também fiz uma graduação em engenharia elétrica, uma em teologia, também comecei um mestrado, fiz 1 ano e meio de mestrado na área de engenharia de materiais, mas não concluí porque eu tinha que fazer mesmo, era esse mestrado na área de apologética, né? E além disso tudo, eu sou uma pessoa apaixonada por Deus e apaixonada pela mensagem do reino e sonho que um dia todo mundo possa conhecer essa mensagem maravilhosa que é a mensagem do reino de Deus, tá? Por que eu decidi fazer começar esse processo aí de lives e de videoaulas, né? Por quê? Porque muitas pessoas vêm até mim e falam assim, Carol, eu preciso começar a estudar apologética, eu preciso aprender a defender a fé na minha faculdade, na escola, no trabalho, no meio da minha família, e eu não sei por onde começar a estudar, eu não tenho coragem, eu não me sinto à vontade para defender a minha fé, diante até dos ataques que eu sofro. E eu sempre falo para as pessoas assim que por onde o processo para começar a estudar apologética, aprender a defender a fé, geralmente é diferente do processo que as pessoas acreditam que seja. Tá? As pessoas às vezes acham que para aprender a defender a fé tem que saber todos os argumentos que a gente vai comentar para a defesa da fé, mas não é por aí. Eu mesma senti isso na pele quando o Senhor falou comigo, quando Deus falou comigo que era para eu estudar a apologética, o meu esposo me deu um livro, que é esse livro aqui, que muitas pessoas já me falaram até aqui que tem, que se vocês vão ver invertido aí, mas é do William Lane Craig, que é Apologética Cristã Contemporânea, e eu comecei a ler esse livro e não entendi nada, não estava sabendo nada do que ele estava falando. E aí eu percebi que eu precisava dar muitos passos atrás para começar a entender o que ele estava falando e voltar para o básico. E é esse básico que a gente quer passar para vocês aqui no Estufa Apologética, tá? Esse básico da fé cristã, até para você que não é cristão, aqui no Estufa, eu já disse em outras histórias, a gente não tem só pessoas que são cristãs, tem pessoas que têm dúvidas com relação ao cristianismo, ou têm uma posição de fé diferente do cristianismo, mas tem interesse em saber qual que é, no que nós cremos, né? Então, se você tem esse tipo de dúvida, a apologética e esse estudo que a gente vai passar aqui serve também para você, tá bom? Nós queremos aqui com o Estufa que a gente comece a crescer, justamente por isso que tem essa ideia de Estufa, para que a gente possa encontrar as condições favoráveis para crescer em conhecimento, em graça e no conhecimento sobre Deus e conhecer a Deus, tá? Então, eu falo sempre que a minha resposta é começando pelo estudo das doutrinas cristãs, que é o que nós vamos fazer aqui no Estufa. Não decorando argumentos, tá? Então, vamos ver, mas aqui hoje eu quero mostrar para vocês um overview, assim, uma visão geral do que é apologética, tá? Muita gente me pergunta, às vezes as pessoas não sabem que nome é esse. A palavra apologética vem da palavra grega apologia, que era muito usada no grego antigo em contextos jurídicos. Então, a apologia era uma defesa que uma pessoa fazia no âmbito jurídico contra acusações que ela sofria. Um exemplo disso por exemplo, Sócrates, né, o famoso filósofo, ele foi acusado pela corte ateniense de ateísmo e de corrupção de jovens. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma apologia à corte ateniense e esse diálogo entre a corte e Sócrates foi registrado e foi depois divulgado pelo Platão, que era aluno do Sócrates, no livro que chama Apologia de Sócrates. Então, era a defesa que Sócrates estava fazendo diante das acusações que ele sofreu. Para Sócrates não teve jeito, ele foi acusado e ele realmente foi condenado, morreu, teve que tomar um veneno lá e morreu. Mas no contexto bíblico, a palavra apologética, a gente tem a sua origem na palavra apologia também, mas que está lá na passagem de 1 Pedro, né, primeira carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 15, que Pedro está falando o seguinte: olha, esteja sempre preparado, pronto para dar a razão da esperança que há em vocês. Essa palavra dar razão seria apologia, né? Então, é daí que a gente tira, né? Esse é o versículo-chave da apologética, né? 1 Pedro 3,15. Eu quero dividir, desmembrar um pouquinho esse versículo, porque ele é muito importante para a vida do cristão e até para quem não é cristão entender um pouquinho. Nesse versículo, Pedro, qual que é o contexto da carta de Pedro? Pedro está mandando essa carta para os cristãos, né? Lá no começo ele fala cristãos que estão dispersos, e ele fala algumas regiões do Império Romano que os cristãos estão espalhados. E ele está mandando essa carta para esses cristãos. Acredita-se que essa carta foi escrita aproximadamente em 65 depois de Cristo. E em 64 depois de Cristo, os historiadores acreditam que a partir de 64 os cristãos viviam dois contextos de perseguição religiosa. Um era dos judeus, né, que não aceitavam o cristianismo e tentavam realmente oprimir, e o outro era da perseguição de Nero, né, da perseguição romana ali em Roma e nos arredores de Roma. É registrado, né, que os cristãos que não negavam a fé em Jesus Cristo. Eles eram feitos, o império fazia, os soldados, né, faziam deles tochas humanas e queimavam os cristãos, e também jogavam os cristãos ali no Coliseu para um show onde que as bestas lá, os animais, comiam os cristãos. E realmente havia uma perseguição física. Os cristãos ali que Pedro estava escrevendo na carta estavam correndo risco de vida mesmo. A morte era algo muito possível, muito real para a vida desses cristãos. Se vocês querem ter uma ideia do que é essa perseguição, tem um filme muito legal no YouTube que chama Quo Vadis. É um filme longo, tá? Mas é um filme muito bom e antigo, que vai dar uma ideia para vocês de como era essa situação da igreja primitiva e as perseguições. Agora, se você não quer assistir filmes, se você prefere ler, eu indico para vocês esse livro aqui, ó, que vocês vão ver também invertido, mas chama História do Cristianismo do Justo Gonzalez. Tem volume 1 e 2. E esse livro aqui, eu vou falar para vocês, é melhor do que série do Netflix. É muito bom, é muito bom. O Justo Gonzalez, ele é um historiador, ele é um PhD formado na Universidade de Yale, que é uma das melhores lá, é uma Ivy League nos Estados Unidos, e ele é cubano, e ele tem desenvolvido, né, há muitos anos esse trabalho de divulgar a história do cristianismo na América Latina, tá? Então você pode ler lá que você vai ter uma ideia de como era a perseguição. Eu gosto de dividir, quando eu falo dessa passagem, eu gosto de dividir essa passagem de 1 Pedro em 4 partes, tá? Para vocês entenderem, que é essencial para vocês entenderem como defender a fé, o começo mesmo da defesa da fé. Primeiro, Pedro está falando assim: santifique o Senhor, Jesus como Senhor no seu coração. Depois, Pedro fala: esteja pronto para dar a razão da esperança que você tem. Segundo é esteja pronto. Terceiro esteja para dar a razão da esperança que você tem em Jesus, né? No cristianismo, na fé em Deus e em Jesus que se revelou através de Jesus Cristo. E quarto, faça isso com mansidão e respeito. Eu gosto sempre de enfatizar que é o seguinte: a apologética, enquanto a disciplina teórica, ela pode te ajudar nos pontos 2 e 3, que são: esteja pronto, porque a apologética pode te ajudar a ter mais confiança para defender a fé. Afinal de contas, você tem informação para conversar e argumentar com a pessoa. Você não vai ficar calado quando a pessoa questionar a razão da sua fé. E segundo, ela vai te ajudar a estudar o que é a fé cristã e te dar toda essa base. Mas a primeira, o ponto 1 e o ponto 4, que é santificar Jesus como Senhor no seu coração, e 4, que é fazer isso com mansidão e respeito, só o Espírito Santo pode te ajudar. Então, a tarefa de defender a fé não é só teórica. A parte teórica e prática envolve tanto conhecimento teórico como uma submissão, uma prática espiritual de submissão a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Eu gosto de enfatizar sempre: se você ainda acha que alguém que pensa diferente de você é um idiota, que ele é alienado, que ele é burro, que ele
Nossa, você vê o argumento dele e fala assim, você é burro, você fala de uma forma burra. Não entendo o que você fala de uma forma burra. Então você ainda não está pronto para defender a fé. Você precisa de praticar também as disciplinas espirituais de jejum, leitura da palavra, submissão, para poder defender a sua fé, a razão da sua esperança em Deus. Porque não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ser feito com mansidão e respeito, indiferente da situação. Eu gosto de frisar sempre um exemplo. Quando eu fiz um curso do Ravi Zacarias, que é um apologista norte-americano muito conhecido, ele é envolvido em muitas causas políticas, né? Ele é um pacificador também. E eu fiz um curso dele e ele deu um exemplo de um cristão, um professor cristão que estava participando de um debate na universidade que ele dava aula. Nos Estados Unidos é muito comum ter debates, né? E aí ele foi e chegou lá. Glória a Deus, eu estou conseguindo ver. Amém, Cida. Estou muito feliz de você estar aqui. Aí ele virou e o professor cristão estava defendendo então a cosmovisão cristã e eu tinha um muçulmano que estava defendendo a cosmovisão muçulmana. E o muçulmano virou para ele e falou assim, você busca praticar tudo que o Novo Testamento fala para você praticar? E o professor falou assim, sim, eu busco. Aí o muçulmano foi lá e deu um tapa na cara do professor cristão. Aí o professor cristão ficou surpreso, mas para aumentar ainda, o muçulmano falou assim, vira sua outra face que eu vou te dar um tapa na outra face. Vocês sabem de que passagem que ele estava se referindo, era de Mateus, né? Capítulo 5. E aí ele virou, ele deu a outra face. E o professor muçulmano deu um outro tapa na cara desse pastor. Não estou falando que todo muçulmano é assim não, viu gente? É um caso específico. O que aconteceu? Esse homem foi extremamente envergonhado para casa porque era a universidade que ele trabalhava. No dia seguinte ele chegou no gabinete dele para dar aula e ele falou assim... e na hora que ele chegou lá estava cheio de alunos, E ele perguntou assim, o que vocês estão fazendo aqui? O que está acontecendo? E aí os alunos falaram assim com ele, nós queremos saber sobre esse Deus que fez você se submeter a ele, né, de tal forma, que fez você ser tão humilde a ponto de fazer o que você fez ontem. E aí ele pôde compartilhar a fé cristã dele com esses alunos. Então, realmente, a gente vê que não é pelo só questão de debate, não é só questão de argumento, tem que ser feito mesmo com mansidão e respeito. Bem, então, a apologética, voltando aqui para a questão do conceitual, ela diz o seguinte, que a apologética é dar a razão, fazer uma defesa. No âmbito do cristianismo, a apologética faz o seguinte, ela te mostra, olha, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus por causa disso, disso e disso. Para mim faz sentido por causa disso, disso, disso. Então é mostrar por que a fé que você tem faz sentido. A apologética, ela tem vários métodos, né? Aqui uma parte mais acadêmica da apologética, né? Ela tem vários métodos, mas eu vou mostrar aqui para vocês o método que eu adoto, que é o método da minha pesquisa, que é o método clássico evidencialista. E eu vou explicar para vocês como que funciona esse método. É o seguinte, o método clássico, o método da parte evidencialista, ela é evidencialista por quê? Porque ela trabalha com evidências. Ela fala assim, olha, existe uma evidência, existe um fenômeno da natureza, existe uma evidência que ela precisa de uma explicação. E com base nas minhas pesquisas, todas as pesquisas sobre isso, eu entendo que a melhor explicação para esse evento é a existência de Deus. Vamos supor, da ressurreição, a melhor explicação para o corpo, o túmulo vazio, é que Jesus realmente ressuscitou. Então, ela analisa as evidências e procura dar uma resposta para essas evidências, com base no que ela entende da doutrina cristã. A parte clássica desse método é também conhecido como método de 2 passos, que é o seguinte, primeiro você dá o primeiro passo que você toma, vamos supor que você está conversando com alguém que é ateu, que não crê em Deus, ou que é agnóstico, ou que é panteísta, vamos dar esse exemplo.
Então você está conversando com essa pessoa com muito amor e com muita mansidão, e você vai apresentar primeiro para ela argumentos, né, de que Deus existe. Esse é o primeiro passo. Se os argumentos que você apresentou forem bem sucedidos, né, a pessoa entender ou te dar alguma abertura para entender realmente existe um Deus que é criador, o segundo passo seria o seguinte: dentro dessa visão teísta, né, de que existe um Deus, a melhor resposta, a melhor cosmovisão dentro das cosmovisões teístas é o cristianismo, é a fé cristã. Então, primeiro você apresenta argumentos para a existência de Deus, depois você mostra que há argumentos para o cristianismo como verdadeiro, tá? Então, esse é o método clássico, esse é o método que eu uso. E eu só queria frisar algo com vocês, é o seguinte: eu evito muito quando eu estou conversando com alguém ou quando eu estou fazendo a minha defesa da fé, usar o termo religião para o cristianismo. Por quê? Porque realmente a palavra religião entrou numa bolinha de preconceito, né? Às vezes as pessoas têm preconceito com a visão, o conhecimento religioso. Eu mesmo já tive experiências de estar conversando com alguém e estar apresentando evidências a respeito de um fato e sem falar de maneira alguma que eu era cristã, e a pessoa já virou para mim e falou assim: não, essa sua visão, isso aí é religião, eu tô falando de ciência, eu penso por mim mesma, eu não penso conforme uma religião. Então, eu estava também lendo um livro de um teólogo norte-americano chamado Ronald Nash, que ele tem um livro muito bom também que eu quero compartilhar com vocês, que chama Cosmovisões em Conflito, que ele fala o seguinte, que se os cristãos entendessem que usar o termo cosmovisão é muito melhor que usar o termo religião, por quê? Porque dá mais espaço para o cristão apresentar as suas definições, a sua defesa da fé, os seus argumentos na arena, no campo intelectual, né, no campo das ideias. A gente teria mais espaço, né? A gente seria mais ouvido. Então, eu já adoto isso há algum tempo, e recentemente eu li esse artigo do Ronald Nash e cheguei à conclusão que é verdade. Então, eu uso bastante o termo cosmovisão cristã em vez de religião cristã. Lembrando que religião cristã pode envolver uma série de coisas também, né? Então, eu vou explicar mais depois para vocês sobre o que é cosmovisão, e a gente vai ver outras formas de cosmovisão, tá? Mas então, continuando aqui, dentro dessa área desse método, além do método clássico, a apologética também pode ter outras duas formas de serem apresentadas, né? De ser feito, por exemplo, a defesa da fé. É a apologética ofensiva e a apologética defensiva. E aqui não quer dizer que uma hora você está batendo, outra hora você está apanhando, não. Não tem espaço para bater aqui, pode até apanhar, né? Mas bater não tem espaço aqui dentro da apologética, não. A apologética ofensiva muitas vezes é chamada também de apologética positiva, o que eu prefiro o termo positivo. Mas entre a apologética defensiva pode também ter o termo negativo. Aí eu não gosto do negativo. Então eu queria, se eu pudesse, que fosse apologética positiva e defensiva, mas eu não posso. Então eu vou usar os termos impares, como a academia já fala. Então, dentro da apologética, o que a apologética ofensiva vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: ela vai primeiro apresentar os argumentos positivos para a fé cristã, para a fé em Deus. E a apologética defensiva vai ser o seguinte: a pessoa chega, te oferece, te apresenta um argumento contra a existência de Deus, e você defende a sua fé em Deus, ou a fé no cristianismo, ou a fé em Jesus, ou a fé na Bíblia, respondendo a essas acusações aqui que são apresentadas para você. Então, uma hora você está dando o primeiro passo, fazendo uma defesa positiva, falando assim: olha, eu acho que a fé em Deus faz sentido por causa disso. E na outra, na defensiva, você foi apresentada uma objeção a você fala assim: olha, mesmo diante disso que você está falando, para mim a fé em Deus faz sentido por causa disso, tá? Eu gosto de frisar uma coisa que é o seguinte: uma vez eu recebi uma mensagem falando assim,
um Deus que precisa ser defendido não é Deus. Aí a pessoa está falando comigo que a apologética é errado, porque, inclusive, tem que ter uma série de bases bíblicas para mostrar que a apologética é bíblica. Mas aqui, gente, na defesa da fé, você não está defendendo Deus, você não está justificando Deus, você está apresentando a razão da sua esperança nele, porque você depositou a sua esperança em Deus, porque você depositou a sua esperança em Jesus Cristo. Não quer dizer que você vai defender um ato ou outro de Deus, porque a gente não tem capacidade para fazer isso. Um exemplo disso está no livro de Jó, na resposta que Deus dá para Jó lá no final do capítulo, né, que eu aconselho todo mundo a ler para entender o que é soberania. Então, a apologética ofensiva é assim, e a defensiva é dar essas respostas às objeções. Se a apologética ofensiva for bem sucedida, ou a defensiva também, o que ela vai refutar? Ela vai refutar o ateísmo, que é a cosmovisão de que não existe Deus, o agnosticismo, que é a cosmovisão seguinte, que acredita no seguinte, que não é possível conhecer sobre Deus ou negar a Deus. Então, a cosmovisão agnóstica, ela se baseia na incognoscibilidade, eu não lembro certo, de Deus, ou seja, não é possível conhecer sobre Deus. E o panteísmo, que é a cosmovisão de que tudo é Deus. Então, se você apresentar bons argumentos, a pessoa já vai começar a considerar que Deus existe e você pode dar o seu próximo passo, que seria a respeito da defesa do cristianismo. Mas vamos ficar aqui hoje, que já está acabando também a live, nos argumentos a favor da defesa de Deus dentro da teologia natural, né? Falei em línguas, vou explicar mais para frente aqui. Existem vários argumentos a favor da existência de Deus e são inúmeros mesmo. Tem argumento cosmológico, teleológico, argumento ontológico, tem argumento moral, tem argumento da razão, tem argumento da consciência, tem muito argumento. Eu, particularmente, gosto muito do argumento teleológico, gosto do cosmológico, gosto do moral. O moral, na verdade, é o objeto da minha pesquisa no mestrado. E eu não posso falar com vocês aqui todos, né, porque já está acabando, mas eu vou dar um exemplo, uma breve... Vou mencionar o que seria o argumento teleológico, e se der tempo, o Dani está falando aqui que o universo ao lado é uma boa para começar a estudar cosmovisões. É verdade, Dani. E também o livro Cosmovisões em Conflito. Muito bom. Esses são os melhores. Então, o argumento teleológico seria o seguinte. A palavra teleológico vem de telos, do grego telos, que significa propósito, objetivo. Então, em miúdos, seria o seguinte: o argumento teleológico é uma família de argumentos, existem muitos argumentos. Por isso que às vezes uma pessoa vira para mim e fala assim, não, porque o argumento teológico, o argumento ontológico fala, o argumento moral fala. Eu estou assim, qual argumento? De quem? É formulado por quem? Porque é uma família de argumentos. Tem muitos argumentos dentro da sombrinha, do guarda-chuva do argumento teleológico. E os argumentos dessa família de teleológico vão falar o seguinte, olha, o universo tem uma complexidade tamanha, que o que melhor justifica a existência do universo, tamanha complexidade que ele tem e necessita para existir, é a existência de um criador, é a existência de um designer, né? E tem várias versões desse argumento. Esse argumento é muito antigo. Aristóteles tinha um argumento teleológico, Platão tinha argumento teleológico, e ele foi um argumento muito aceito durante muito tempo, mas no século XVIII ali para frente, esse argumento começou a ser colocado assim de lado na geladeira, principalmente por causa das obras do David Hume, que eu já falei com vocês dele, mas eu vou falar também de novo mais para frente, e do livro Origem das Espécies, do nosso amigo Darwin. Então, esse argumento começou a ser deixado de lado até pelos cristãos também. Só que nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, com o desenvolvimento da ciência, com os avanços científicos, né, e as pesquisas, eles identificaram que, realmente,
para o universo existir, gente, existem várias formas de ver como o universo surgiu. Tem gente que acredita que o universo é eterno, tem gente que acredita que do Big Bang. Então, são várias visões com relação à existência do universo. Nós estamos pulando, nós estamos indo antes desses argumentos aqui acerca da existência do universo. E nós estamos indo antes da teoria da evolução também. Por isso que eu gosto tanto desse argumento teleológico. Porque às vezes a pessoa tem um amor pela teoria da evolução, né, que ela não quer deixar a teoria da evolução de lado. Mas você vai antes da teoria da evolução e você vai antes dessa questão se é eterno ou não. E a ciência, né, voltando, descobriu o seguinte, que dada a complexidade do universo, as constantes, toda a condição para a existência do universo, ele realmente requer uma complexidade que está acima da compreensão humana, que está acima da possibilidade de ser coincidência, da possibilidade de ser acaso, e que realmente que está acima realmente da possibilidade de ser acaso. O que o argumento teleológico faz? Pega essa evidência científica de que realmente precisa de uma explicação por causa da condição da existência do universo e fala o seguinte, olha, a melhor explicação para essas condições, para a gente ter o universo como a gente tem hoje, dada a precisão que é necessária para o universo existir, aqui existe um designer. Vou dar um exemplo para vocês, do exemplo que eu li. Tem um físico americano, gente, já vai acabar. Tem um físico americano, me dá só mais 2 minutos. Tem um físico americano que britânico, na verdade, chama PCW Vince ou Dance, eu vou dar Davis, e que ele estava falando o seguinte, ele não é cristão, se eu me engano ele não é cristão, não, ele é um físico. E aí ele estava falando o seguinte, que a gente sabe, né, que existem 4 forças fundamentais da natureza, né, que são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Não fiquem bravos comigo, que se vocês não sabem isso. No futuro eu explicarei. E aí, ele está falando que, por exemplo, se pegasse 2 dessas forças fundamentais, que é a força gravitacional e a força nuclear fraca, e tivesse uma alteração, uma perturbação da ordem de 1 sobre 10 elevado a 100, em qualquer uma dessas forças, seria impossível a condição, seria impossível a condição, não teria condições de ter vida na Terra. Aí você fala assim, Carol, mas esse número 1 sobre 10 a 100 é muito pequeno? Eu vou falar, é muito pequeno, vou dar um exemplo para vocês. 10 elevado a 100 é um número muito grande? É um número muito grande. Então, 1 sobre esse número muito grande, 1 dividido por esse número muito grande é um número muito pequeno. O número 10 elevado a 60 é um número muito grande? É um número muito grande. 10 elevado a 100 é muito maior do que 10 elevado a 60. Esse número, o número 1 dividido, né, por 10 elevado a 60... isso chama fine tune, isso aí, Cida, isso chama fine tune, ajuste fino. Ajuste fino, eu vou falar com mais detalhes sobre isso, é verdade, é o ajuste fino do universo. É essa precisão que tem nas constantes aí, a Cida é química, ela sabe do que eu tô falando. E aí, foca aqui, Simone, que você vai entender. E aí, esse número 10 elevado a 60, 1 dividido por 10 elevado a 60 é um número muito pequeno? Sim. 1 dividido por 10 elevado a 100 é um número muito menor. 1 dividido por 10 elevado a 60 é a chance que você tem. É o exemplo que o moço deu. Por exemplo, você tem o seu braço forte aqui, você está aqui na terra, tranquilo, e você tem esse braço forte aqui. Você vai pegar um dardo, gente, não precisa nem flecha, é dardo. Você vai pegar um dardo e lançar o dardo de onde você está até em qualquer lugar no universo. E esse dardo vai percorrer uma distância de 20 bilhões de anos-luz e chegar
num ponto específico do universo do tamanho de 1 polegada, que é 2,54 centímetros. A chance desse dardo bonitinho sair daqui e chegar, percorrer essa distância que a gente está falando e chegar nesse ponto é 1 sobre 10 elevado a 60, que já é um número muito pequeno. Então 1 sobre 10 elevado a 100 é infinitamente menor do que esse número. Ou seja, se tivesse uma variação, uma perturbação desse tamanho infinitamente menor, o universo já não teria condição de ter vida, não teria condição de ter vida aqui na Terra. Se eu não me engano, vida inteligente na Terra, vida inteligente na Terra. Aí eu te pergunto, quem fez essa precisão, gente? De onde vem essa precisão? Cada um vai oferecer a sua resposta. Nós temos a nossa, né? Que existe um designer, né? Que existe um criador, mas as pessoas vão apresentar a deles, né? Esse argumento do fine tuning, por exemplo, é um argumento, foi o checkmate. Quem gosta de C.S. Lewis sabe o que eu estou falando. Foi um dos checkmates do Anthony Flew, que era o maior ateísta do século passado. Ele foi o ateu que mais produziu, material a favor do ateísmo no século passado. E quando ele começou a pesquisar sobre o ajuste fino, o argumento teleológico, ele falou assim, existe um Deus que é criador. E ele se converteu do ateísmo para o teísmo. E é assim que Deus faz, né? A gente vai apresentando os argumentos e o Espírito Santo vai convencendo na medida que ele quiser, né? Bem, gente, esse foi o primeiro. Eu não consegui falar do argumento moral, mas quero voltar sábado que vem, se vocês quiserem estar aqui também, para falar sobre os argumentos da ateologia natural, tá? E eu vou tentar fazer essa introdução à apologética em 4 aulas de 30 minutos e depois a gente vai começar a estudar as doutrinas cristãs. Isso é só para vocês verem que é difícil começar por aqui, é difícil começar pelos argumentos. É muito interessante, mas é difícil. Então a gente precisa primeiro começar sabendo no que os cristãos acreditam. E é isso que eu quero passar aqui para vocês, se vocês quiserem ficar aqui, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu esqueci de perguntar se vocês tinham alguma dúvida sobre isso. Eu respondi da Cida, falei com o Dani, tá certo, Universo ao Lado é um livro muito bom. Tem o da Nancy Pearson também, né? O Universo ao Lado não é o dela, né? Eu não lembro qual que é o livro dela. Mas tem o livro dela também, tá bom? Então, é isso. Sábado que vem, nós estamos aqui para aprender mais sobre como estar apto, né? Estar pronto para dar a razão da nossa esperança em Deus, tá bom? Muito obrigada, Claudinha, obrigada a todo mundo e a gente se vê aqui no Stories e essa live vai pro YouTube para vocês assistirem, reassistirem e aprender muito, tá bom? Um beijo, fica com Deus, gente, até mais.